com hoje os modelos que a gente tem, preditivos, com um pouco do que a gente tem visto em inteligência artificial, machine learning, generative AI, o quanto isso pode impactar para os times trabalharem nessa subscrição, por exemplo, no que realmente importa, nas fraudes que são difíceis de uma máquina identificar. O mercado de seguros é um mercado que abraçou a nuvem, né? Então, tanto as insurtechs, médias seguradoras, grandes seguradoras, todas elas fazendo movimentos importantes para a nuvem, começando a trabalhar muito forte com dados, muito forte com AI. O seguro a gente nunca quer usar, né? Mas às vezes a gente precisa usar. Sim, sim. E esse momento, ele é muito importante. E se a seguradora falha aí, no momento que você... Muitas vezes você nunca usou teu seguro de carro há 10 Nem anos sem sabe seguro. como é que usa. Imagina, exato. Às vezes você não lembra nem qual a seguradora que a última que você fez, né? Às vezes você pode ter trocado. Mas aquele momento, ali tem que ter excelência, tem que ter agilidade, tem que ter rapidez. Pessoal, bem-vindos de volta. A gente está finalizando a nossa cobertura especial aqui do AWS Cloud Symposium 2023, falando da indústria financeira. Sou Gabriel Pereira, da Let's Media. E para a gente finalizar essa cobertura do evento, que foi sensacional, muito aprendizado, teve cases muito legais, o pessoal dividiu muita coisa interessante. A gente vai falar do mercado de seguros e trazendo aqui para a mesa dois representantes da AWS, o André Almeida, que é líder do segmento de seguros, e o Ronaldo França, que é do desenvolvimento de negócio seguro Latam. Um prazer receber vocês aqui para a gente bater esse papo. Prazer é nosso, prazer estar aqui. Bom receber vocês. O pessoal da audiência sabe do meu envolvimento com o Open Finance, quando eu estou ali por dentro, e aí também tenho acompanhado Open Insurance, o que tem acontecido com seguradores. Então é legal a gente bater esse papo. Tenho super curiosidade de entender o contexto geral do mercado de seguros. E a gente estava falando aqui nos bastidores do número da CNSEG, né? Que a indústria de seguros representa 6% do PIB, com a meta de chegar em 10% em 2030, né? Para alavancar isso através de AI, dados, nuvem. E eu quero ouvir de vocês. E aí, vamos chegar? Como é que nós vamos chegar nesse 10%? Eu quero entender de onde que a gente está partindo. Eu queria começar esse papo com vocês entendendo esse contexto. Assim. Não, legal. Eu acho que o mercado de seguros é um mercado que abraçou a nuvem, né? Então, tanto as insurtechs, médias seguradoras, grandes seguradoras, todas elas fazendo movimentos importantes para a nuvem, começando a trabalhar muito forte com dados, muito forte com AI. Então, com certeza a tecnologia vai impulsionar esse crescimento, né? A gente acredita muito que as seguradoras vão entrar num novo momento. A tecnologia proporciona que elas sejam muito mais ágeis para lançar produtos. Então, tem muitos seguros hoje que não existem, que podem começar a ser criados. Da mesma forma, produtos que hoje existem no mercado podem ser aperfeiçoados, podem ter novas features, elas podem crescer, né, a participação de mercado, e com certeza isso vai proporcionar um crescimento para as seguradoras, vai proporcionar talvez novas insurtechs aparecerem, novas seguradoras, e a gente acredita que esse mercado tem tudo para crescer de uma forma muito forte. Tá? Eu complementando nisso daí, né, o André comentou assim, o quanto a gente acredita que a nuvem tem um impacto nesse processo para ajudar um crescimento que, poxa, se a gente sai de 6% para 10%, não parece tão ambicioso, mas quando a gente fala de um segmento como o de seguros, no Brasil, né, ele ainda é muito embrionário. Tem um potencial muito grande de crescimento, né? Nos últimos anos a gente sofreu com a economia, sofreu com vários fatores onde a adesão e até a percepção do valor de seguro era um desafio, né? E aí a gente percebe hoje o movimento das seguradoras e do mercado como um todo para começar a democratizar, começar a criar mecanismos de democratização. E o mercado de seguros também sempre consumiu dados, né? Dados sempre esteve no centro da estratégia das seguradoras. Só que com um desafio, né? de como consumir, processar, armazenar esses dados. Antigamente, aí eu estou falando antigamente antes da nuvem, né? Porque o que o André trouxe é exatamente quanto que a gente acredita que a nuvem vai habilitar isso daí, né? Antigamente você tinha um custo muito alto para você manter, gerir, cruzar esses dados, né? Hoje o que a gente tem visto, e aí a nuvem como habilitador, dessa estratégia de dados, que a seguradora agora pode realmente tirar valor disso, né? Não só armazenar o dado dos clientes, mas entender em que momento de vida, entender quais são os riscos que estão em volta disso daí e até
ser cada vez mais preventivo. O mercado, o modelo sempre foi muito reativo, ou seja, você está segurado, se acontecer alguma coisa, você vai me avisar e aí eu vou te cobrir. Né? Hoje a gente começa a ver um movimento de algumas seguradoras se antevendo. Poxa, Gabriel, eu já sei que você está em uma situação de risco. Eu sei que você acabou de sofrer um sinistro, por exemplo, seu celular caiu no chão. Porque eu tenho dados que você me permitiu transacionar e eu consigo entender isso e me antever a isso, cuidar de você muito mais. Então, essa abordagem, eu também acho que, né, que aí você comentou AI, toda essa gestão de dados, ela é o grande passo que eu vejo do segmento de seguros para atingir essa meta que a gente estava falando. E é interessante estar falando a questão de dados, né? A gente teve uma reunião, né, há pouco tempo com uma seguradora, o presidente de uma grande seguradora, né, ele falou, pessoal, eu tenho um pré-sal de dados a ser explorado aqui. Então, o volume de dados que as seguradoras têm, né, é muito grande. Como o Ronaldo falou, tem, né, não só as informações sobre você, mas como você dirige, quantos sinistros você já teve, né, quantos problemas você teve no seu apartamento, quantas vezes você teve que chamar a manutenção. Então, assim, o volume de dados é muito grande, realmente. E eu acho que tem esse desafio, realmente, de como explorar mais esses dados ou como monetizar esses dados. E, com certeza, a nuvem pode ajudar muito, né, a como a gente trabalhar esses dados, como que a gente monetiza, né, como é que a seguradora consegue crescer usando os dados que ela já tem, né, como é que ela potencializa o uso de dados. Né? E eu acho que eu até perguntar isso para vocês se é razoável imaginar que o uso de dados talvez nasceu do essencial do trabalho, que era o cálculo atuarial e etc. Perfeito. E que agora está tomando espaço para experiência melhor, uma oferta personalizada, contextualizada, etc. Perfeito. Esse é um bom ponto que você trouxe, até a visão do atuário, né? E é engraçado porque a gente vem falando não só do segmento de seguros, mas toda essa evolução que a gente tem visto da inteligência artificial, empresas não só de seguros, mas de todos os mercados, né? Sempre as empresas cada vez mais investindo em cientistas de dados. Né? E o atuário, ele é um cientista de dados. Né? E a seguradora sempre teve isso no centro da sua estratégia. Né? Agora, cada vez mais eu vejo assim, esse movimento de não só tomar cuidado com o risco, a gestão desse risco, gerar experiências, entender melhor momentos dos clientes. Mas aí eu acho que tem um outro ponto que antes não era tratado, o quanto também essa gestão de dados, essa estratégia de dados pode trazer eficiência operacional. Né? Pensando no estágio de uma jornada de seguros, ele parte ali de um risco, uma subscrição desse risco, e as seguradoras elas têm que analisar se eu vou aceitar ou não esse risco. Né? E esse trabalho, em muitos dos casos, ele demanda uma equipe, analistas para fazerem isso, né? Ou demandava. Com hoje os modelos que a gente tem, preditivos, com um pouco do que a gente tem visto em inteligência artificial, machine learning, generative AI, o quanto isso pode impactar para os times trabalharem nessa subscrição, por exemplo, do que realmente importa, nas fraudes que são difíceis de uma máquina identificar. Mas tem um volume muito grande, 80%, 90% do que é subscrito, que uma máquina poderia processar e aceitar ou não, né, dentro desse processo também. Hoje, pensando aqui em jornada de digitalização, etc., eu naturalmente acompanhei mais o processo, até por ter trabalhado em bancos, né? Como é o contexto das seguradoras? Enfim, qual que é o grau de maturidade? Dá para a gente, de alguma maneira, não necessariamente comparar, mas o que a gente consegue entender assim, do status atual que reflete esses 6%? Eu estou mais pensando num viés de, beleza, se eventualmente não está tão digitalizado, então o potencial é muito maior que os 10% do PIB. Estou tentando, na verdade, fazer um cálculo de potencial aqui, assim. Sem dúvida. Não, acho que assim, as seguradoras, elas, como eu comentei, né, elas abraçaram realmente a nuvem. Elas estão em diferentes estágios, tem seguradoras que estão no nível mais avançado, outros estão começando mais a jornada. Mas acho que, sem dúvida, acho que todas já entenderam que este é o caminho que elas precisam ir. Acho que não tem mais essa dúvida. Acho que é uma questão mais de
quando ir, né? Ou seja, não existe mais a questão se eu vou ou não vou, eu tenho que ir. Né? Então, acho que a questão mais é quando que eu vou. O quão rápido, né? O quão rápido e como eu vou. Né? Eu vou modernizar, eu simplesmente vou fazer um lift and shift, ou seja, qual é a minha estratégia de migração, como é que eu vou fazer essa migração, né? Até porque assim, a maioria das seguradoras tem um legado importante, tem sistemas importantes rodando, você mover esses sistemas também não é simples, né? Muitas vezes requer uma modernização no sistema, né? Então, a gente está trabalhando muito caso a caso com cada uma para entender o desafio, como é que a gente trata o desafio, como é que a gente ajuda elas a acelerar. E minha leitura é que são produtos que, pelo menos do ponto de vista de personalização, às vezes eles são muito mais diferentes entre si do que produtos bancários, por exemplo, porque você tem seguros, é quase que feito para aquele tipo de caso bem específico. E não só isso, tem regulação também, então você tem que seguir aquela regulação hoje existente no mercado, então tem que ter aderência, então tem uma série de particularidades, é um mercado que é muito regulado, né, que você precisa seguir, então isso também é levado em consideração quando a gente começa a fazer o plano de migração das seguradoras. Tá? Inclusive nesse ponto que você trouxe de assim, poxa, tô vendo aqui que talvez pode ser muito mais do que isso, né? E, Gabriel, eu concordo com você, pode ser muito mais. Quando você fala da diversificação comparado com o segmento de bancos, por exemplo, né? Poxa, hoje o que a gente conhece de seguros tradicionalmente, né? Seguro de automóvel, residencial, da vida, né? Empresas, né? Empresarial, né? Agora, a gente tem visto, e hoje no evento a gente falou um pouquinho do seguro agrícola, e a gente também viu durante o evento o potencial e quanto que o mercado brasileiro está sendo movido, tracionado pelo setor agrícola. A cabeça do brasileiro acho que está se abrindo cada vez mais para a contratação de seguros. Sem dúvida. Hoje a gente fala de seguro de celular, seguro de bicicleta, são coisas que no passado eram impensáveis. Se você falasse isso, o pessoal dá risada, né? Exato. E agora, efetivamente, isso pode ser um dos motores fortes de crescimento, né, das seguradoras, realmente o lançamento de novos produtos que simplesmente não existiam, né, e agora estão aí. Né? Então, existe um mercado aí, né, grande que hoje não é explorado, ainda é pouco explorado, que sem dúvida vai ser um dos motores de crescimento das seguradoras. Legal. E hoje está ficando com preços super acessíveis para N situações que você tem na sua vida, no dia a dia, etc. Então, fácil de contratar. Então, parece que a gente piscou o olho, entre aspas, né? Porque isso levou um tempo também, né? Exato. Mas que agora você consegue ter várias ofertas que antes pareciam meio surreais. Eu queria ainda explorar a questão de AI, porque essa utilização de como vamos usar os dados, etc. Estive no AWS Summit pouco tempo atrás, né? E em vários momentos falou muito sobre Generative AI, que estamos no começo, a gente já está olhando para isso há muito tempo, tem vários testes, aumenta a produtividade, aumenta aqui, ali, tem tarefas mais básicas, etc. O que vocês podem compartilhar, obviamente, do que já pode estar sendo testado e como é que vocês imaginam que esse negócio vai se proliferar dentro da indústria de seguros? Legal. A Generative AI, acho que a gente comenta, né? Acho que a gente está numa maratona e talvez a gente tenha dado 3 passos nessa maratona. Né? Então, a gente realmente está começando a ver algumas aplicações para a Generative AI. Sem dúvida, o potencial é gigantesco. Né? Ou seja, a gente talvez hoje nem consiga imaginar, a gente fala hoje de resumo de texto, fala de geração de imagens, mas essas coisas a gente não falava ano passado, ou 5 meses atrás, 6 meses atrás. Exato. Então, a gente imaginar o que vai gerar daí, hoje é até difícil a gente começar a imaginar. Né? Mas, sem dúvida, é uma ferramenta poderosíssima, acho que vai transformar todos os segmentos e eu acho que não vai ser diferente do segmento de seguros. Então, por exemplo, que a gente estava falando, né? Sinistralidade, ou seja, analisar o sinistro. Né? Hoje, muitas seguradoras ainda tem que uma pessoa ir lá avaliar qual foi o seguro, perito, qual foi o dano, perito, né? Provavelmente isso, né, em pouco tempo, você vai tirar uma foto, a própria ferramenta, não vai precisar alguém olhar aquilo. Sim. Simplesmente a Generative AI vai olhar e vai dizer, ok, isso aqui paga, ok. Não, isso aqui talvez tenha que fazer uma análise mais detalhada. Né? Então, esse tipo de funcionalidade que traz muita agilidade e tem um custo alto para as seguradoras fazer essa análise, isso, sem dúvida, talvez a ponta do iceberg que a gente consiga chegar hoje. Mas o potencial é gigantesco. Né? Análise de documentos, né? Análise de contratos, né? E por aí vai. Algumas insurtechs, né, que já montaram toda a sua
sua infraestrutura e sua arquitetura na AWS, a gente vê isso realmente já surtindo efeito. A gente está falando aqui um pouco de Generative AI, mas antes do Generative AI, usar a AI, né, extensivamente, aplicada, por exemplo, aos processos dos segmentos seguros, que o André estava falando um pouquinho do pagamento de um sinistro, né, da regulação de um sinistro. Tem seguradores que demoram 15 dias. Dependendo do tipo de seguro, você está falando da sua casa, que você não tem onde morar e a seguradora está vendo se ela vai pagar ou não. Né? Falando de um familiar que faleceu. Exato, faleceu alguém, coisa. você tem tá lá um monte de enrolado para documento. fazer o enterro. Exato. É isso Então, aí. assim, você imagina o peso que isso é e o quão delicado isso é numa jornada de um cliente, Sim, né? sim. Então, Aliás, assim, o seguro é o produto que ninguém quer usar, né? Você quer ter e não quer precisar de e aí algumas insurtechs estão invertendo essa lógica, mostrando assim realmente valor. Por exemplo, uma das nossas principais insurtechs aqui no Brasil, hoje ela paga um sinistro, ela regula um sinistro em 3 segundos. Caraca. Basicamente com camadas de inteligência artificial rodando na AWS. Legal. Né? Então, ela consegue trazer isso para valor do seu negócio. Né? Ela fala, poxa, eu sou a seguradora no Brasil que paga mais rápido o seu sinistro. Né? Regula mais rápido. Então, esse tipo de inversão é uma tendência que a gente tem visto para esse segmento. E aí, voltando só uma questão anterior que você falou, que eu acho que você questionou assim, poxa, comparando, não quero comparar com o mercado de bancos. O banco acelerou muito na parte de abertura de contas, né? De você trazer um cliente de um banco para o outro. O banco, na agência o banco a gente fala da área logada, no seguro não necessariamente eu falo de área logada. Né? É difícil comparar, mas assim, o potencial que eu vejo desse segmento adotar tecnologia de ponta como a tecnologia em nuvem da AWS essa avalanche de inversão e de realmente a gente poder caminhar para um crescimento muito mais agressivo no PIB brasileiro. Comparando com Estados Unidos, que chega a quase 15%, 20% do PIB, o setor de seguros, Inglaterra, que chega a quase a 25% do... Poxa, olha o caminho que o Brasil e os países subdesenvolvidos têm para evoluir. É o que a gente acredita que a AWS tem ajudado e a tecnologia em nuvem cada vez mais vai ajudar a pavimentar essa escalada aí. Legal, e sem dúvida, acho que um ponto importante, você estava falando, seguro a gente nunca quer usar, né? Mas às vezes a gente precisa usar. Sim, sim. E esse momento, ele é muito importante. E se a seguradora falha aí, no momento que você... Muitas vezes você nunca usou teu seguro de carro há 10 nem anos sem sabe seguro. como é que usa. Imagina, exato. Às vezes você não lembra nem qual a seguradora que a última que você fez, né? Que você pode ter trocado. Mas aquele momento, ali tem que ter excelência, tem que ter agilidade, tem que ter rapidez. Né? Porque ali é onde o cliente vai te testar, provavelmente que ele nunca te testou há anos, mas ele vai te testar ali. E se funcionar, ele vai te experiência recomendar o resto da vida. Né? Exato. Mas ao contrário também, né? Se a experiência for ruim, ele vai contar para 10, 20. Exato. Né? Então, exato. Esse momento é muito importante. Então, o que você conseguir fazer para trazer agilidade, né? Através de tecnologia, é muito importante. Pessoal, eu quero agradecer vocês pelo papo. A gente aqui agradece o convite aí, show de bola. Excelente aqui a visão. Vou liberar vocês pro happy hour. Eu sei que dá tempo ainda. E agradecer você da audiência que está acompanhando a gente. Essa foi a cobertura aqui da AWS Cloud Symposium. Pra você ficar por dentro da indústria financeira. Foi para dar um gostinho para você que não pôde participar aqui. Então a gente fez com muito carinho. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Valeu, pessoal. Valeu.